Saudações a todos, tudo de bom, um grande abraço. 20 minutos a partir de agora entrando no ar. Um espaço que já está se tornando conhecido em nossa região. Sempre uma entrevista com temas de relevância para Bento Gonçalves e municípios da Serra Gaúcha. A realização é do escritório Território da Comunicação. Também nós temos parceiros e, é claro, o apoio a partir de hoje, com essa nova estrutura, este novo cenário, está conosco a Tasca Agência. Os patrocinadores deste projeto, nós queremos cumprimentar Mazoquim Consultoria Empresarial e Serviços, Farmácia Florescência, há 25 anos cuidando de você, da sua saúde e da sua família. Tecnovits, a feira de tecnologia para a viticultura, está confirmada de 1º a 3 de dezembro no Complexo Vila Miquelon, Vale dos Vinhedos. Também conosco, FVA Indústria de Válvulas Automotivas, Mérica Transportes e Logística. Queremos ainda saudar os patrocinadores que viabilizam esse projeto, FGX Investimentos Imobiliários. E também, a partir desta edição, desfrute das boas experiências da vida. Visite Montebello do Sul. Esse programa é transmitido nas plataformas online, Facebook e YouTube. Ele também é exibido na Adesso TV de Garibaldi e no site da Rádio Difusora. No programa de hoje, 15ª edição, nós estamos recebendo aqui vice-presidente do SIC Bento Gonçalves, do Centro da Indústria, Comércio e Serviços, e que tem, e desde o início da pandemia, já são pelo menos 17 meses, um papel muito relevante na tabulação de dados, no controle dos números, desde a ocupação de leitos, desde os casos de coronavírus, porque foi criado neste período, ainda em 2020, o OB Saúde da Macroserra, o Observatório Regional da Saúde de nossa região. Estamos falando aqui, ela também representa o Comitê Técnico Regional da Serra, com entidades envolvidas, desde especialistas, desde a área jurídica, desde prefeitos da nossa região, inclusive com a própria AMESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste. Marijane Paese, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, neste novo cenário que nós estamos começando, 17 meses de pandemia, e o que trouxe o Observatório Regional Macroserra, o OB Saúde Serra, neste período, em benefício da nossa sociedade, como um alicerce no controle da pandemia. Estamos contando, então, 20 minutos a partir de agora. Tudo bem, Marijane? Bem-vinda. Tudo bem. Obrigada, Felipe. Obrigada pela oportunidade. É sempre uma satisfação estar aqui conversando contigo. Bom, enquanto Observatório de Saúde, a gente pode dizer que os resultados começaram na obrigatoriedade de criarmos um grupo, né, para fazer o contraponto nas decisões estabelecidas pelo Estado. E eu acredito que o propósito foi alcançado. Nós, nesse grupo, foi aonde começou a se estudar todos os dados da região e fortemente atuamos, né, para manter o equilíbrio das atividades, Felipe. Esse sempre foi o objetivo da Serra, o objetivo da AMESE, era sempre manter o equilíbrio entre economia e saúde. O observatório em si, ele foi responsável por muitos recursos junto ao Estado, foram 10 recursos e 7 reversões. Quando nós trabalhávamos no método das bandeiras, as famosas bandeiras, né? Agora a gente já esqueceu um pouquinho as bandeiras, mas faz parte do histórico do observatório a questão das bandeiras, que impactava fortemente a vida de todos. Então, o propósito foi alcançado, o observatório teve esse papel fundamental na nossa região. E na sequência, quando o Estado deu uma certa autonomia aos municípios,
quando se criou o modelo de cogestão, então se criou um comitê técnico regional. Aí surge o comitê técnico regional, que ele era obrigatoriamente, ele tinha que ter integrantes da saúde também no grupo. E hoje, né, após a cogestão, o que atua fortemente no controle de dados e atua fortemente junto à MESNE é o Comitê Técnico Regional. O sistema de bandeiras, quem está nos acompanhando vai lembrar quantas vezes houve um momento delicado de avanço da pandemia, com superlotação de leitos, e aí nós falamos na época, era a bandeira preta, era a bandeira vermelha, e a Marijane, ela faz essa tabulação. Como é que é feito esse controle de dados? Antes com as bandeiras, hoje com o sistema 3As, porque muitas vezes o próprio lojista, o próprio empreendimento que teve que fechar, ele pôde abrir graças a esse trabalho. Como é que foi? Na verdade, o banco de dados ele continua o mesmo. A gente faz o acompanhamento através do CIVEP. O CIVEP é um relatório pelo qual a gente faz um levantamento de contaminados e hospitalizações. Então, praticamente hoje o que vem sendo controlado, e claro que numa frequência menor, porque em tempos anteriores, quando os números não eram favoráveis, nós fazíamos um controle diário. Hoje a gente faz relatórios semanais da análise regional. Então o número de contaminados diminuiu significativamente e as hospitalizações também, o que requer um trabalho um pouco menor nesse sentido de observar. Mas nada de que a gente tenha parado de fazer, a gente continua fazendo esse trabalho, arduamente inclusive, voluntariamente no meu caso, nesse controle de dados. E nesse controle de dados, a Marijane formula opiniões e até sugestões aos prefeitos, por exemplo. Por exemplo, sempre que os prefeitos se reúnem após os decretos, hoje o sistema 3A ele possui divisões. As atividades que o Estado diz obrigatórios, protocolos obrigatórios, esses não serão alterados. E os protocolos variáveis, que são de autonomia regional. Sempre que os prefeitos se reúnem, o que o comitê faz é levar aos prefeitos a situação local da pandemia, como estão os nossos dados, e após isso os prefeitos definem, por 2/3, as flexibilizações dos protocolos variáveis. Então o trabalho é importante porque ele dá uma clareza aos prefeitos na tomada de decisão. E entre essas sugestões, a gente pode até falar, porque nós divulgamos praticamente diariamente e semanalmente os números na radiodifusora, desde o início da pandemia sempre foi sugerido aquela ideia, tem que fazer mais testes, testar a população para obter respostas. Existe algum diagnóstico se os municípios, nessa caminhada aí de 17 meses, aumentaram os testes? Por que lá no início foi tão delicado, tão complicado de chegar nessas respostas? No início nós tínhamos bem menos ferramentas de controle da pandemia. Hoje, Felipe, nós temos uma opção muito grande em armas para combater a pandemia. E uma delas é justamente a opção da testagem. A Serra tem, através do comitê, um plano de ação regional. E um dos nossos pilares é justamente aumentar a testagem. Se entende que aumentando a testagem a gente consegue isolar realmente quem precisa ficar em casa, que são os contaminados que precisam, nesse momento, ficar em casa. E não medidas que venham a atingir as pessoas que estejam saudáveis. Então, a testagem é de fundamental. O que os prefeitos, acredito todos eles têm feito nesse momento, é prioridade total em testar todos que apresentam síndrome gripal. O que ajuda muito a fazer o controle da pandemia nesse sentido. Tem também orientações de que sejam feitas testagens em locais onde tem maior número de contaminados ou maior potencial de risco. Também tem sido orientado nesse sentido. Então a testagem é uma arma muito importante no controle da pandemia.
E no controle da pandemia nós temos o avanço da vacinação, e essa de fato é a boa notícia. Estamos aqui para buscar boas notícias, mas para entendermos esse cenário, e a Marijane acompanha desde o seu início. Passaporte da vacina, aquela história, olha, você tem a primeira ou a segunda dose, você pode entrar, você não tem, você não entra. Inicialmente, na grande maioria das atividades. Agora, em algumas das atividades, estamos aí no mês de outubro e os municípios estão discutindo essa questão. É algo que veio para ficar, Marijane, quer dizer, como a Europa está aplicando hoje? Bem, o assunto é bastante delicado e ele requer um maior debate, Felipe. Nesse momento é bem importante, tem divergências, né, de opiniões, e a gente precisa respeitar a opinião e a decisão de cada cidadão. Nesse momento, muito bom senso é necessário. O Estado, no último decreto, ele foi categórico, né, em dizer que atividades básicas, em que até 30 de setembro não era necessário apresentar a carteira de vacinação, se tornou obrigatório. E o que a gente entende como comitê técnico? Que a obrigatoriedade veio num momento em que os números estatísticos estão melhores. E que quando os números estavam piores, nós não tínhamos essa obrigatoriedade. E agora surgiu a obrigatoriedade. Então a gente entende que esse é um assunto que tem que ser debatido e avançar mais nessa discussão e com mais pessoas, com um maior grupo de pessoas. E não simplesmente a decisão estadual. Então os prefeitos, eles consideram adequado não obrigar, e sim preferencialmente. Então, foi isso que foi determinado na última reunião de prefeitos e que agora acredito que vai se aumentar essa discussão. E novas regras serão divulgadas após o dia 17 de outubro. Então, esse é um debate que ainda precisa amadurecer mais. Bem, a Marijane é mestre em estatística, lida com números. E quem lida com números também faz previsões, quer dizer, o que poderíamos ter pela frente nessa perspectiva de novo normal, né, da desaceleração da pandemia? Estamos falando agora em novembro, dezembro e terminou 2021. Que tipo de perspectiva? O que você acredita, Marijane? Eu acredito numa estabilização. Eu acredito que houve vários ciclos do vírus, né? E cada vez os ciclos têm sido menores e que chegará um momento onde nós vamos ter um quadro de estabilização. Ou seja, continuaremos com alguns casos, eles não sumirão, né? Mas também nada que venha comprometer estrutura hospitalar. O que eu entendo? Que passado setembro, onde se vacinou uma grande parte da população de 40 a 59 anos, que é o maior grupo, né? Eu acredito que nesse momento hospitalizações graves em UTI tendem a cair e chegar num número que ficará estável nos próximos meses. Ao mesmo tempo, grande parte da população também já contraiu o vírus, e uma parte assintomática também já contraiu o vírus e a vacinação também avançou. Então são pontos importantes que juntos formam o que a gente chama de grande parte da população de alguma forma estaria imunizada. A vacinação, por exemplo, já atingiu 70% da população adulta. Então chegamos em níveis que os próprios especialistas diriam que seriam mais níveis de controle da pandemia. Claro que casos vão continuar, né? Mas eu acredito que será de forma bem mais controlada e sem comprometer a estrutura hospitalar daqui para frente. Passando já 17 meses desse cenário, e por que 17 meses? Porque foi em 11 de março de 2020 que a OMS decretou a pandemia mundial por coronavírus. Então, passando já por toda esta caminhada que nós estamos vendo, há um aprendizado, mas há também uma tese que continua sendo defendida nesse momento, que é aquela história, saúde e economia caminhando juntos. É isso mesmo? É isso mesmo.
E nesse momento eu gostaria até de frisar que tem setores, Felipe, que foram muito afetados com a pandemia e que a partir deste momento, onde se atinge 70% da população adulta, por que eu costumo dizer a população adulta? Que é quem poderia comprometer os hospitais. Nesse sentido, é hora de avançar e é hora de permitir o retorno aos setores que foram mais afetados, que é o setor de eventos, né? Então esse pessoal também precisa ter o direito ao trabalho, o direito à retomada. Então acredito que nos próximos dias esse seja o caminho, né? A gente conseguir trazer o retorno dos eventos a, pelo menos, né, em parte, para a normalidade. Tu tens alguma resposta, opinião, naturalmente, porque todos nós temos e estamos vivenciando a pandemia, onde erramos e onde acertamos? Aquela história, ou fechou mais cedo, ou não fechou quando tinha que fechar, ou os números não estavam precisos, e quer dizer, com matemático não tem essa, ou é ou não é, não existe meio termo também, né? Tenho, Felipe. Eu acredito que é difícil dizer que em algum momento se errou e agora apontar culpados, porque agora fica muito mais fácil para fazer isso, porque hoje a gente já tem um histórico. No início, né, quando não se tinha um histórico, o vírus era desconhecido para todos, eu acredito que nesse momento houve exageros. O que a gente não pode aceitar? Exageros que possam vir hoje, sendo que a gente tem um histórico. A gente sabe como funciona, sabe o que tem que ser feito. Então, aqui eu acredito que a partir de agora, a gente tem que acertar mais. Tem que ser mais, as ações de controle da pandemia, elas precisam ser focalizadas, elas precisam ser efetivas. Porque agora não é mais permitido errar. Agora, daqui para frente, a gente tem que acertar. Então, houve momentos, sim, em que a gente sabe que as bandeiras não foram efetivas, a gente teve momentos em que os hospitais estavam superlotados, nós estávamos em bandeira preta, e os números não melhoravam. Então, se percebeu que as bandeiras naquele momento não faziam mais um controle da pandemia. O Estado também percebeu isso, trocou o modelo. E, aliás, aqui eu queria até deixar que a MESD sempre foi muito atuante nesse sentido, né? Nós sempre fizemos sugestões de melhoria, até mesmo no cálculo dos índices, enfim, nunca aceitamos, né? Somente, fomos muito atuantes também em reivindicar sempre que necessário. Então, eu acredito que nesse momento em que o Estado adotou o sistema 3As, ele também entende que os municípios têm a sua autonomia, que os municípios conseguem olhar mais para a sua realidade, que a restrição de um município com até 5 mil habitantes não pode ser restrições igualmente aplicadas a municípios maiores, com maior número de contaminação, maneiras efetivas de fazer a busca ativa de contaminados, isso é extremamente importante, cada município tem que focar nisso. Então, eu acredito que agora a hora é de acertar, a hora é de buscar alternativas realmente eficazes no controle da pandemia. Bem, um comitê regional, Comitê Técnico Regional da Serra, o Observatório Regional Macro Serra, ele naturalmente discute a pandemia desde que começou, mas também outros tópicos relacionados à saúde, como leitos, que nós estamos falando aqui. Esse é um debate que deve avançar já a partir do próximo ano, no pós-pandemia. A nossa região tinha carências na área da saúde, que necessita agora, talvez, locais mais especializados para atender essa demanda, porque já tinha uma demanda antes do Covid. E agora a demanda passada, mais a demanda coronavírus. O que se pensa para levar adiante isso? Quanto à questão dos leitos de UTI, nós ganhamos muitos, né? A questão dos leitos, eles ultrapassaram 100% em aumento. Isso não significa que todos esses leitos permanecerão, isso tem um custo elevadíssimo, o leito de UTI. Então, eu acredito que os hospitais em si se reestruturaram, Felipe, e a saúde como um todo ganhou com isso. Claro que a gente tem que lamentar todas as vidas, né, que perdemos pelo coronavírus, mas enfim,
Em termos de estrutura hospitalar, os hospitais hoje estão mais preparados. Eles receberam verbas e conseguiram readequar estruturas que estavam precisando, né? Então, acho que isso foi um ganho. A gente lamenta realmente as vidas que perdemos, mas os ganhos nesse sentido, em termos de estrutura hospitalar, foram significativos. Eu acredito que tenha que se chegar num ponto de equilíbrio adequado à população. Também não é adequado ter 100 leitos de UTI e 50 livres. Então, tem que ter um histórico agora, pós-pandemia, de um número adequado que venha atender toda a população, mas também que não se tenha um custo, né, desnecessário para manter o leito, caso não se tenha, né, a necessidade de utilização. Porque o custo ele é gigantesco para manter um leito de UTI. Né? Exatamente. Por exemplo, na Serra hoje, 50% dos leitos de UTI estão livres. É significativamente alto para manter um leito de UTI. E no pior cenário, como é que nós estivemos em nível de região, de ocupação? No pior cenário, nós ultrapassamos, né, os 100%. Então essa é a boa notícia nesse momento que estamos conversando aqui no mês de outubro, programa 20 minutos, contextualizando como anda a pandemia 17 meses depois de seu início e, consequentemente, o avanço da vacinação. E agora com os adolescentes também, que é uma grande esperança, né? Mas, enfim, Marijane, eu queria te agradecer. Passa rápido esse período de 20 minutos, para que você deixe um último recado das perspectivas, dos grandes desafios, de qual a maior esperança que o comitê tem, não apenas na própria saúde, mas o que a nossa região precisa para que tenhamos um desenvolvimento melhor, com harmonia, economia e saúde, como nós conversávamos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, dizer que foi um aprendizado gigante todo esse período. Os desafios foram muitos, enfim, por muitas vezes tivemos que fazer um contraponto, e eu acho que isso foi fundamental, porque sempre reivindicamos o que achávamos justo, certo ou errado, melhor fazer do que não fazer. E eu acho que esse é o grande legado. Então, com muita humildade em dizer que a nossa região sempre trabalhou para prosperidade e, claro, nunca deixou em nenhum momento também de pensar na saúde. Principalmente no início da pandemia, uma das nossas grandes reivindicações era justamente o aumento de leitos. Então, dizer que nesse sentido, de forma muito tranquila, de forma muito transparente, como a AMESD se pronunciou o tempo todo durante a pandemia, foi justamente na busca desse equilíbrio, economia e saúde. Nesse momento, com ações mais assertivas, com ações mais efetivas, com muito bom senso, é preciso avançar e buscar o retorno à nossa normalidade. Todo mundo vacinado, a grande maioria, quer dizer, já passa de 70%. Esperamos que no final do ano possamos estar com as nossas famílias, com saúde. Acho que é por aí também, né? Acredito que esse é o caminho. Nesse momento, as perspectivas são boas. A gente não percebe nenhum aumento significativo no número de contaminados, a gente controla isso a cada 7 dias e eu acredito que dias melhores virão e com certeza um próximo ano aí, quem sabe muito perto da normalidade. Muito obrigado a Marijane Paese, que é vice-presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, do SIC-BG, que é também diretora do Comitê Técnico Regional da Serra, integrante do OB Saúde Serra, Observatório da Saúde Macro Serra. 49 municípios da região integram esse observatório e discutem o cenário há 17 meses e hoje um cenário mais animador, e essa é a grande alegria que nós temos nesse momento de um constante desafio. Programa 20 minutos, 15ª edição, a realização do Escritório Território da Comunicação, também com o apoio da agência Tasca, conosco, a Tasca Agência, a partir de hoje, com essa nova estrutura, essa nova roupagem,
Você assiste esse programa nas plataformas YouTube e Facebook. Também nós temos que agradecer os patrocinadores que estão conosco. Mazoquim Consultoria Empresarial. Farmácia Florescência, há 25 anos cuidando de você, da sua saúde, da sua família. Tecnovits, a feira de tecnologia para a viticultura, de 1º a 13 de dezembro, está confirmada em Bento Gonçalves. É a retomada dos eventos, um evento ao ar livre, com todos os protocolos de segurança. Também FVA, Indústria de Válvulas Automotivas, FGX, Investimentos Imobiliários, Mérica Transportes. E aquele convite para você que está nos acompanhando: desfrute, claro, desfrute das boas experiências da vida. Visite Montebello do Sul. Programa 20 minutos fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá.